Fala turma, beleza? Gravando esse vídeo aqui para mostrar. é, Nem sei direito qual vai ser aqui no final é que eu vou decidir aí, depois que eu gravar esse vídeo, mas a intenção é o seguinte, é mostrar como é que eu faço aqui para programar, né, um código que eu desenvolvi aqui no ChatGPT, com a ajuda do ChatGPT, e esse código ele vai programar o disparo das aulas, né, a liberação das aulas de um blog de lançamento. Para quem não sabe, um blog de lançamento, ou chamado também de página de CPL, né? CPL que é o conteúdo pré-lançamento, ele serve para quê? O lançamento, né? O lançamento digital é sempre uma sequência de aulas que você vai dando aquele conteúdo ali sobre um determinado assunto. E ao final dessa semana de aulas, desse CPL, dos CPLs, né, o conteúdo pré-lançamento, você abre vagas para o seu curso, né, criando aquela escassez, gerando valor com o conteúdo e no final você abre carrinho, né, como a gente conhece aqui no digital, como é que funcionam os lançamentos. Então, por que então, Heitor, de fazer um lançamento aqui? Né? Tem o teu método também de desafio que criado por Ícaro de Carvalho, que são lives no Instagram, ou não sei se tem outro formato também com lives no YouTube. Mas a ideia aqui é concentrar os leads, né, as pessoas que estão acompanhando o lançamento, num ambiente fechado. Num ambiente onde o cliente, né, o conteúdo que está sendo passado ali, ele tenha mais controle. Porque mesmo que aqui seja um vídeo do YouTube, por exemplo, quando a gente clica aqui é uma aula que está passando lá no YouTube, que ele está linkado aqui com uma API linkada direto com o YouTube, pelo Elementor Pro que eu estou usando aqui. Mesmo que seja dessa forma, não tem outras distrações aqui para o lead acabar saindo da página. Ele pode até muito bem clicar aqui ou ir lá para o YouTube, só que assim, o índice de queda, né, de saída da página é menor. Por quê? Porque aqui, ó, toda a página ela tá no intuito de manter esse pessoal que está assistindo aqui, né? O pessoal que concentrou aqui, os leads desse lançamento, eles estão concentrados em ficar aqui, acompanhar todo o lançamento e no final fazer a venda. É para isso que serve o blog de lançamento. Então tem esse controle maior, o cliente consegue, o lançamento você consegue performar melhor, porque você está empilhando o pessoal ali numa página sua, onde você tem controle, e não no YouTube, por exemplo. Né? No YouTube aqui a gente ia ter que, digamos que está rolando aqui uma live específica, mas tem diversas outras coisas aqui acontecendo ao mesmo tempo, e isso pode acabar tirando a concentração do lead, né? Então, bora lá, como é que eu vou inserir aqui o código, né? Como é que ele funciona. Aqui a página, vou dar um atualizar aqui. Essa aqui é primeiro a gente constrói o blog de lançamento, né? A página 1, que vai ser a página da aula 01, porque aqui, por exemplo, é o método taismansano.com.br, que é o domínio. E eu gosto de usar as URLs das aulas, o domínio barra aula traço 01. Funciona dessa forma. Não sei se vocês fazem de uma outra forma, mas eu costumo usar assim. Essa aqui é a aula 1, né? Aqui também as mini thumbs, né? Eu gosto de usar esse formato aqui de blog de lançamento. Eu costumo usar bastante esse formato aqui. Varia com layout, né? De acordo com cada lançamento, com cada temática também. E como a temática aqui, ela é uma professora, né, uma mentora de atores e atrizes, então para eles performarem melhor nos seus testes e nas atuações, então por isso que tem essa temática aqui das máscaras, do teatro, né, do, e toda essa temática aqui, as cores também definida pelos clientes, então por isso que ficou dessa forma. Com essa cortina aqui, fazendo mais ou menos, trazendo essa alusão do abrir das cortinas, né? Mostrar uma coisa que precisa ser revelado, e é por isso que eu usei essa temática aqui.
Então, bora lá, para a gente ver como é que vai funcionar. Como eu gosto de usar essa estrutura, para o código que eu criei aqui no ChatGPT, essa estrutura para mim está excelente. Por quê? Porque são algumas coisas que eu vou programar no código para ele liberar de acordo com um horário específico e uma data específica, né? Eu gosto de usar esse formato aqui, ó, o assistindo, a data de cada aula. Aqui está tudo colorido, como vocês estão vendo aqui. Mas eu vou deixar a aula que ainda não foi liberada, ela vai ficar preto e branco, né? Vai ficar sem cores aqui, até para chamar a atenção para que está colorida. Beleza? Então, e eu vou duplicar essa página aqui, como ela já está pronta, eu vou duplicar ela em mais duas, porque a aula 4 ela não vai existir, não vai ser exatamente a aula 4. A aula 4 vai ser a página de vendas, que eu ainda vou desenvolver, olhando ali no meu cronograma. Vou receber a copy na terça-feira agora, aí desenvolvo a página de vendas, e o link dessa página de vendas é que vai ficar nesse botãozinho ali da aula 04, e também se as pessoas, assim, para os curiosos, né, os leads curiosos, e perceberem que só está mudando ali o slug aula 01, aula 02, e colocarem aula 04, ele vai ser redirecionado para a página de vendas. Então já tem que ter isso em mente também. Então, desenvolvida a base é o que? Desenvolve primeiro a página principal, a página base, que é a página do blog de lançamento, né? E só para a gente conferir aqui, já está também pronto as versões, todas as versões, né? Esse formato aqui está até grandinho. Vou dar uma conferida aqui. Não era para estar dessa forma. Vou ajustar aqui. Aqui está ok. 360. 360. Não era para estar dessa forma aqui não. Mas bom, eu vou dar uma olhada no que pode ter sido. Vou ver aqui. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também, aqui você está vendo, aula 01, né? Essa aqui vai ser a URL final para essa primeira aula. Mas eu coloco no final um tracinho EDT quando eu ainda não finalizei. Para algum lead que está muito na expectativa dessas aulas e entende que o mercado funciona dessa forma, não, vou ver aqui se a aula 1 já está liberada. Aí vai e coloca aqui a aula 1 e já consegue assistir, né? Ou consegue ver o que eu estou ajustando ou deixando de ajustar. Então eu coloco o EDT aqui na frente, né? O EDT, que é o ED editando. Então deixa eu ver aqui se está tudo ok. Ah, tá tudo ok. Era só algum bug do Elementor mesmo, porque eu estava conferindo a página de visualização, né? Então funciona dessa forma aqui. A página está toda ok já. Todas as versões, tanto tablet, mobile e desktop, laptop, tá tudo ok, né? Tudo ok aqui, o que é que a gente vai fazer agora? Vou inserir os códigos. Sim, esse blog de lançamento é dessa página aqui que eu desenvolvi. Essa aqui foi a página de captura, também aquela mesma temática, trazendo para cá, ó, da cortina. Aqui eu trouxe também essa temática dos jornais antigos, né? Como o pessoal fazia a divulgação, eu achei uma coisa mais retrô, mais estilo teatro também. Eu gostei desse formato. Não sei se vocês conhecem, né, a referência dessa cadeira de palhinha aqui. A cliente ela já estava sentada nessa cadeira. Eu só peguei também como um ponto interessante, porque essa cadeira de palhinha é muito, assim, foi muito difundido uma época, foi muito usual pela arquitetura brasileira no momento que o pessoal mais artístico ali, principalmente no Rio de Janeiro, depois foi indo para outras regiões, mas era uma cadeira muito usada ali no período da arquitetura moderna no Brasil. Isso eu estou dizendo porque eu também sou arquiteto de formação e sei que o pessoal das artes, do teatro, é muito envolvido com isso também. Então, é uma alusão interessante aqui que é feita. Os jornais aqui, como se fosse outra coisa interessante. Esses jornais aqui, essa cortina, eu fiz lá no Midjourney, né? Lógico que depois aqui eu fui a refinar
Eu fiz uma cortina toda reta, normal, porque eu não estava encontrando uma específica, e depois eu manipulei tudo isso aqui. Ela era toda retona aqui, e depois eu manipulei para ficar tudo certinho do jeito que eu queria. Então é interessante usar essas ferramentas também para a nosso favor, né? Esses jornais também, eu coloquei jornais antigos, com textura de papel antigo, coisa assim. Tanto é que ficou legal isso aqui de não conseguir ler, era justamente o que eu queria. Eu criei alguns lá pelo Midjourney. Eu gostei muito do resultado. Aqui de fundo é uma cena, é uma foto da própria cliente, onde ela está fazendo como se fosse uma mentoria em grupo aqui com o pessoal fazendo uma atuação e ela analisando de longe, mas eu deixei bem desfocado e bem suave, somente para não ficar um fundo totalmente branco aqui, todo preenchido. E depois, na página do blog de lançamento, vocês vão perceber que essa parte aqui mais cinza, aqui onde aparece detalhe, eu joguei um pouquinho mais para cima e que vai fazer sentido lá no código que a gente vai usar. Aqui a foto da Expert, né? E usei também nesse mesmo estilo, fazendo recorte de papel, como trouxe a referência lá de cima. Aqui foi a página de obrigado. Mostrando isso aqui só para a gente ter como parâmetro porque que eu segui nesse mesmo estilo no blog. Então vamos voltar aqui para esse modelo da página principal. Beleza. Uma outra coisa aqui também que eu acho que vale a pena comentar. Antigamente, deixa eu ver aqui. Antigamente eu usava esse modelo aqui de blog. Ou esse modelo não. Pelo menos naquela primeira seção dos vídeos ali. Aqui é um outro cliente. Deixa eu abrir aqui. Acho que vai ser até mais fácil mostrar pelo... Não sei se na hora de gravar o vídeo aqui ele faz alguma interferência, por isso que está um pouquinho mais lento. Não foi exatamente desse lançamento, foi esse lançamento aqui, mês 2. Esse plugin que eu estou usando aqui, pessoal, é o... Vou dizer o nome dele para vocês. Ele é pago, mas é excelente, vale muito a pena. É esse Rap Files aqui. Rap Files. Ele faz essa organização aqui, ó, das pastas. Você pode criar subpastas também, é muito interessante. Gosto muito de usar eles. Sempre que eu pego um novo WordPress, né, eu faço a instalação desse plugin porque vale muito a pena. Ó, vamos dar uma olhada nesse aqui. Eu não vou olhar pelo ver porque ele está redirecionado para um outro lugar. Então, entrar na edição dele aqui, a gente vai conseguir ver esse blog, essa página de blog. Esse vídeo não tem um roteiro específico, eu estou só mostrando aqui como é que o processo que eu faço de colocar esse código e mostrar como é que é o estilo do blog de lançamento que eu gosto de desenvolver. E aqui já dá para mostrar mais ou menos como é que o código fica aplicado, né? Pronto. Tá vendo esse formato aqui, né? Que tem a tela, né? Aqui vai sair o vídeo, aqui vai rodar o vídeo que a gente tá da página atual. E aqui, ó, esse encaixe aqui, apesar de ter ficado certinho, eu fiz alguns ajustes aqui em CSS no código para ele seguir essa mesma altura, independente da largura da tela. Mas muitas vezes dava uma quebrada ali leve. Então, o que foi que eu fiz? Pô, esse aqui ficou retinho e tal, mas às vezes ele dá uma quebrada, tem um dispositivo um pouquinho maior, um pouquinho menor, e acaba dando o problema de quebrar aqui essa altura, né? A altura do vídeo ficar diferente da altura desse container aqui, que tem as informações da aula, do grupo e os botões aqui. Então, eu resolvi deixar dessa forma aqui, né? Já deixar diferente por padrão, porque mesmo que ele fique maior aqui, esse aqui fique menor, e esse aqui fique menor, perdão, e esse aqui fique maior, faz parte do design da coisa, né? Já é diferente, então não teria esse problema de visualmente a gente bater o olho aqui, eu tô vendo aqui que tá saindo um pouquinho do padrão, o vídeo tá menor, o outro tá maior. Então já resolvi mudar isso aqui por padrão para não ter problema. E eu gostei desse resultado. Tanto é que desse mesmo cliente aqui,
vai ter um lançamento deles agora esse mês. Aí a gente reutilizou as páginas do blog. E já nesse novo blog, eu fiz nesse estilo que... Eu fiz nesse estilo aqui. Ó, tá vendo só? Eu já gostei mais de usar esse estilo. Uma coisa também, eu não gosto de um texto grandão no botão aqui. Se possível, vocês vejam aí com o pessoal do Copo, mas a galera da Copo pediu mesmo. Era interessante que tivesse o texto desse tamanho. Então, fazendo parte da estratégia, tá tranquilo. Eu vou até fechar isso aqui, ó, e mostrar esse blog aqui. Ele já está rodando perfeito, como tem que rodar de acordo com o código. Eu vou copiar aqui. Eu estou com algum problema de cache aqui, tanto é que esses outros estão todos abertos. Vou precisar ter onde pausa esse vídeo aqui, porque minha esposa está me chamando. A gente tem uma bebê pequena, então aguarda aí. Realmente era minha esposa chamando aí para fazer uma madeira da bebê aqui e já volto. De volta aqui já, tudo certo. Bom, não sei em que ponto eu tava, mas a gente vê como é que tá funcionando aqui. Sim, na verdade é porque esse aqui já estava tudo liberado, mas aqui a gente consegue perceber, ó, como é que fica, né? A página atual, como a gente tá vendo aqui, aula 01, ela tá aqui, aparece como assistindo, tá vendo só? E com uma cor diferente. A aula 02 ela vai aparecer como disponível, a aula 03 disponível também, se ela tiver disponível, né, de acordo com data e hora. E a aula aqui que tem que ficar bloqueada, no caso que é a do dia 17, é a página de vendas. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Se eu clico aqui para a aula 02, ele vai para 02, a 02 aparece como assistindo, a 1 vai ficar disponível, a 3 disponível e a aula 4 lá do dia 17 também em preto e branco aqui, ó. Tá vendo só? A data aqui ela vai ficar contando até a data do dia 17. Aí pensa, Heitor, mas e se a pessoa vier aqui na aula 04, o que é que vai acontecer? Ela vai ser redirecionada para essa página de vendas aqui. Uma outra coisa interessante, pode ser até que em um outro vídeo eu possa fazer um vídeo específico sobre isso aqui, como é que eu fiz. E basicamente, se você seguir a lógica do mesmo código, dá para fazer também. Aqui, ó, aqui é a página de vendas real, né? Comunidade Viver de Crochê. O que foi que eu fiz? Eu criei um novo background, né? Que eu criei uma nova seção, um novo container. Que o container é somente esse container específico é somente com background de topo, que eu já usei na mesma página, e com a logo. As inscrições abrem e o contador rodando aqui, e aqui o rodapé. Esse rodapé é o mesmo da página, esse background está dentro daquela página, mas após essa data aqui, deu essa data, esse background vai ficar oculto, mantém o rodapé e todo o restante da página ela vai ser liberada. Então isso também é feito nesse mesmo código. E isso fica muito bacana. Eu vou voltar aqui só para a gente conferir. Ó. E tem vários pontos também que você pode... Ó, tá vendo aqui? Ó, aula anterior, esse botão a gente configura também, vou mostrar. Aqui, ó. Por que não aparece a aula seguinte? Porque só no dia 17. Então eu vou voltar aqui, ó. Aula anterior, tá vendo só? Aula seguinte, aula anterior. Seguinte porque aqui a gente está na aula 2, joga para a aula 3. Aqui, ó, aula anterior. E já aqui não aparece a aula anterior porque a gente está na aula 1, que é a primeira. Tá? E esse contador rodando aqui. Esse contador ele está rodando na data específica que for do dia 17 do 4. Quando tiver acontecendo, eu não sei se... Vou confirmar com o pessoal se faz parte da estratégia deles. Todas as páginas, aula 01, 02 e 03, ficarem redirecionadas para a página de vendas. Eu acredito que vai ser assim. Então nem preciso me preocupar com esse cronômetro. E se não, dava para colocar um código aqui também para ele ficar oculto quando chegasse na data específica. Que é o que a gente vai fazer lá no blog do Jornada Verdade Ensina. Tá? Então aqui já deu para ter mais ou menos uma ideia de como é que vai ficar. Eu vou fechar aqui, vou voltar aqui para essa página e vamos fazer as configurações aqui aqui na página do Verdade Ensina. Beleza?
Primeira coisa que eu vou fazer, eu já estou com um código aqui, eu não sei de que forma e se eu vou liberar para vocês esse mesmo código que eu estou usando. Não sei se eu vou vender, não sei se eu vou liberar esse código para vocês em algum grupo do Telegram, que eu nem tenho um grupo do Telegram, o pessoal até já me perguntou se tem algum grupo para acompanhar o que eu faço, algum código que eu chegue a liberar para vocês. Não tenho isso ainda, né? Mas fica até como sugestão, se vocês quiserem me dar uma sugestão com relação a isso. Eu acredito que eu tenho alguma coisa para ensinar. Eu acho bacana isso essa forma que eu faço e talvez possa ajudar vocês também. Então vocês podem comentar aí abaixo. Então vamos lá aqui. Primeiro eu vou colocar vou mostrar aqui. Deixa eu ver se eu estou com o código aberto. Eu estou com esse arquivo aqui que é interessante pegar com o cliente. Seria o quê? Perguntar ao cliente, ó, quais serão os horários das aulas. Aula 01, aqui, ó, vai ser no dia 10/4, às 8 horas da manhã. Aula 2, também dia 12, às 8 da manhã. Aula 3, dia 14, às 8 da manhã. E a aula 4 vai ser a abertura do carrinho, vai ser no dia 16, às 20 horas da noite, né, às 9 horas da noite. Beleza. E perguntar também quais serão as URLs definidas, né? Aí ele me confirmou aqui, que seria aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Eu coloquei uma observação aqui que a URL da aula 04 vai ser redirecionada para inscrições MTM, que é o produto dela, método Thaís Mansano, né? Então essa aqui é a URL da aula 4. E depois, eu acho que nesse vídeo eu não vou mostrar, mas isso é uma coisa mais simples, né? Com aquele plugin do Redirect, a gente redireciona essa URL aqui, com /aula 04, para a página de vendas, que eu ainda vou fazer, que é o /inscrições MTM. Vai ser esse aqui. Então, bora lá para ajustar o código na página. O código é esse aqui, eu já deixei ele bem organizado, porque eu faço blog com frequência, geralmente eu pego os projetos bem completos, né? Completo que eu digo assim, desde o início da captação, página de captura, página de obrigado, blog de lançamento, página de vendas, página de lista de espera, checkout personalizado, seja da Hotmart, seja da Kiwify ou algum outro também que dê para personalizar. Eu também desenvolvo, muitas vezes, na verdade, área de membros, que é bem bacana. É interessante até vocês, como web designer, oferecer esse tipo de serviço também para seguir aquela mesma linguagem gráfica, né? E aumenta também a cartela de serviços também de vocês. Então, vale muito a pena. Então, aqui, ó, o primeiro passo vai ser inserir a classe CSS em cada elemento, respectivamente, como mostra aqui. Primeiro, as mini thumbs. O que é que eu chamo de mini thumb, né? A thumb é essa capa aqui, né? A capa da aula. Aqui é uma thumb, aqui é uma thumb, ou seja, uma miniatura. E a mini thumb é isso aqui. Eu nomeio isso aqui de mini thumb. Então, qual seria o passo? No menu, que eu até coloquei aqui, no menu de topo. Cada aula eu vou colocar na classe CSS, configurando aqui, lembrando que eu estou usando o Elementor Pro. Eu vou usar aula block 1A, vai ser para essa thumb da aula 1, a thumb da aula 2, a thumb da aula 3 e a thumb da aula 4. Então eu vou copiar esse primeiro, vou vir aqui em avançado e aqui em layout aqui na aba de avançado, eu vou vir aqui, ó, aqui vai ter ID CSS, classe CSS. Vou dar um Ctrl V aqui, ó. Tá vendo? Aqui na aula 2, eu clico aqui no lapisinho, eu posso clicar na foto. Lembrando que esse widget que eu estou usando aqui é um widget de caixa de imagem. Isso aqui geralmente eu vejo o pessoal fazer, até eu fazer dessa forma também. Uma imagem, um título e um texto com outro título. Mas eu passei a ter mais essa consciência de economia de widgets, porque isso impacta diretamente na performance da página devido à carga DOM, né, para você diminuir a quantidade de elementos da página, né? Por exemplo, do jeito que você está vendo aqui é um container que tem todos esses widgets aqui, mas se fosse de uma forma
menos econômica, o que é que a gente faria aqui? Seria um container, como você está vendo, seria um outro container, e dentro desse aqui, ó, em cada um dentro desse, teriam 3. Né? Ou seja, só nessa brincadeira aqui a gente teria 12, né? 12 mais 4 aqui, então seria uma porrada de elementos a mais na sua página, na sua carga DOM, para diminuir o tempo de carregamento dela. Então, dessa forma aqui, com um widget apenas, a gente consegue fazer bastante coisa e deixar a página mais performática, né? Então, é interessante a gente estudar também sobre isso. Então, já coloquei aqui no primeiro. No segundo, vai ser esse aqui, ó. Aba avançado, classe CSS2. Aqui, só mudar o 3 aqui. 3. E aqui, o 4. Uma outra coisa aqui interessante é que eu vou precisar mudar esse texto aqui. Não vai ficar a data, porque esse texto, essa data ela vai ficar configurada a partir do código. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui na data, ao invés da data específica que vai aparecer, eu vou colocar disponível. Disponível, Ctrl A, Ctrl C para copiar. Vou deixar aqui o texto disponível. Aqui o texto disponível. Aí não, então vai ficar tudo disponível assim de cara. Não, porque no código que eu vou colocar ele vai ficar um before, né, ou um after. Vou ver no código como é que está aqui, que é o que? Uma pseudo classe para criar um elemento sobrepondo esse texto aqui. Então, o que é que vai ser feito no código CSS? Ele vai criar primeiro um background ali para ficar uma cor sobrepondo o que tá nesse texto. Acima desse texto, então o disponível vai ficar com uma caixinha colorida por cima. Uma coisa interessante, analisando esse ponto do after ou before. Aqui, eu não vou ter como ficar como se esse texto estivesse invisível. Por quê? Porque por baixo tem uma textura de uma forma mais orgânica aqui. Né? Aqui não é uma cor chapada, aqui tem a textura do jornal e tudo mais. Então, o que é que vai acontecer aqui? Não vai dar para deixar isso aqui como se fosse invisível e aqui ficar só o texto. Então, eu vou deixar uma caixinha nesse tom aqui, acredito eu, nesse tom aqui, ó. Nesse tom aqui, mais ou menos. Ou vai ser um outro, vai ser de acordo, na verdade vai ser de acordo com o plano de fundo que aparece lá no celular. Então daqui a pouco a gente vai colocar mais ou menos esse tom, aqui uma caixinha nessa cor e acima a data, né, e o disponível e tudo mais. Lembrando que isso aí vai ficar até a data ser liberada essa aula. Então não se preocupe. Coloquei em todas essas. Travar a aula da página. Isso aqui vai para o widget de vídeo da página do vídeo atual. Também, classe CSS. E setas de aula anterior e aula seguinte. Essa aula anterior não existe, né? Mas o que é que eu vou fazer? Como eu vou duplicar para fazer, vou deixar o código aqui pronto e vou duplicar depois para fazer as novas páginas. No caso, a aula 2 e a aula 3. Vou deixar aqui a classe na aula anterior e a classe aqui também na aula seguinte. Depois que eu duplicar, eu venho aqui nessa página da aula 1 e apago esse widget aqui da setinha da aula anterior, porque nessa aqui não vai ter. Mas eu deixo aqui, lembrando que as outras terão. Aula seguinte. Agora, na seção de cronograma de aulas, em cada uma delas, aqui vai ter aqui 2. Aqui vai ter a 3. Não sei nem se está gravando. Gravando. E aqui a aula 4. Aula 4. Beleza.
Pronto, já nesse plano de fundo aqui, nesse background, como ele está numa cor padrão, uma cor chapada, como você está vendo aqui, ó, esse branco aqui, aqui vai ser mais simples. Então é por isso que é interessante você já pensar, pô, vou fazer um blog, vou usar o código, o que é que eu faço aqui? Já penso num fundo aqui para as mini thumbs, que fique numa cor mais discreta, que eu possa ocultar aqui sem problema. Beleza, coloquei tudo aí, coloquei as quatro e o passo seguinte, né, que é esse 1.1, inserir o ID CSS na seção de cronograma. Perdão, na seção de cronômetro, que é o contador regressivo. Ctrl C, que é esse aqui no caso. Estava em classe, é no ID. Beleza, aqui nesse ID aqui vai ficar esse código. Deixa eu ver se aqui tem algum para não ter problema. Então, pronto. Só um instante aqui, porque eu acho que eu estou falando alto que a bebê está já acordando. Aqui foi tudo ok. Agora, passo 2. Inserir o código CSS nas configurações da página. E depois aqui, ó, ajustar datas na propriedade content. É esse aqui. Eu vou copiar. Eu já deixei até o código todo comentado para facilitar. Copiar esse código. Isso aqui vai no CSS personalizado da página. Aqui já tem até uns códigos aqui de personalização do scroll da página e tudo mais. E pronto. Ó, você percebe que foram criados alguns elementos aqui. Você percebe que está bem estranho, né? Mas tem nada não que a gente ajusta agora no código. Olha como é que fica aqui. Ó. Tá vendo só? A página, quando não está liberada ainda, ela vai ficar dessa forma aqui. O código ele já está tudo aparecendo aí. Ó, aqui também, ó, como eu falei agora há pouco, ele cria um elemento ali que vai ficar no sobrepondo. Aqui você está vendo que o texto está aparecendo mais ali, mais acima. Então, ó, aqui eu não consigo clicar, tá vendo? Aqui, ó, as capas também, as thumbs. Eu deixo ela preta e branca no código aqui também. E fica dessa forma. Eu acho que já tinha configurado esse código para ficar de acordo com as datas dessa... Ou não, ok não. Não, isso aqui eu preciso deixar disponível. 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 Então pronto. Agora no código aqui eu vou ajustar cada um. Por exemplo, o texto está ficando lá em cima. Tá vendo só? Então, vamos ver aqui como é que fica. Opa. Esse aqui é... Deixa eu ver. Da aula sem ser o A, porque isso aqui é da... Deixa eu ver aqui. Cronograma das mini thumbs. Por isso que é interessante comentar o código. Classe CSS para... Aqui é apenas mobile. Classe CSS para o seguinte. Cronograma. Seção de cronograma. Beleza. Tá tudo aí. Primeiro eu vou ajustar a data, né? Amanhã, a primeira aula é amanhã. 10/4. Dia 12/4. Dia 14
do 4 e a última dia 16 do 4. Beleza. Aqui são as configurações CSS de como vai ficar essa estilização desse texto aqui. Primeiro eu vou clicar para ver qual o tamanho que eu coloquei nessa fonte aqui. Tamanho 26, 400. Beleza. Volta lá na configuração principal. O texto, eu não sei se eu defini aqui. Não defini não. Beleza. Mas como está esse WordPress eu peguei do início, eu configurei para a fonte padrão ser essa aqui que a gente está usando. Que é a fonte Neutra Text. Então ele já puxa direto. Se não, eu colocaria aqui no CSS um font family e puxaria esse texto aí também. Acho que eu não precisei usar. Não, precisei não. Por isso até que está a mesma fonte aqui. Ó. Então está o tamanho 26. Aqui, código daqui. CSS, beleza, está aqui. Font weight está 700, vou deixar 400. Você já vai olhando aqui que você já percebe que muda, tá? Aqui vai precisar ser tudo. Deixa eu ver aqui. Vou ter que jogar para baixo. Bottom 20 no 0 aqui o bottom. Beleza. No bottom eu consegui jogar para baixo. Aqui você percebe que o branco daqui não está o branco do plano de fundo. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse aqui, ó, Colorzilla, é uma extensão do Google. Vou puxar aqui. Aqui tá mais escuro. Mais ou menos esse aqui. Tá do lado dele. Eu vou buscar aqui o que eu usei. Background. Pronto. O cinza ele melhorou um pouquinho mais. E parece ainda que tá estranho. Mas por enquanto vamos deixar isso mesmo. O texto está com 23. Era esse? É a cor do texto que eu usei. 25. Lá no código. Atualizando aqui, né? Para não ter BO. 5. 25. Ok. Font size. Eu coloquei font size aqui, meu pai. Não coloquei, ó. Ah, não. Vai colocar um font size aqui de 26 pixels. Pronto. Já melhorou. No left aqui, tá puxando para o canto. Tem que botar 0. O text align é 25. Tá no 50%. Essa caixa me parece que ela tá invadindo aqui a parte de cima, que ela tá comendo um pouco do número 3. Então bora ver aqui, isso é uma coisa que eu tô achando que é diminuir aqui para 22, não, acho que vou deixar 26 mesmo. 26 porque é o tamanho que eu coloquei lá. Vou botar menos 10 aqui. Menos 5. Para não impedir a visualização. Não, menos 7. E tá tudo ok agora. E pegar mais ou menos essa cor aqui e jogar na cor do fundo. Ficou ruim. Beleza, vou deixar isso aí por enquanto. O pad top, pad bottom e o pad, por isso. O padding left aqui, é por isso que esse texto ele tá jogando lá pro canto. Então vamos zerar. Perfeito. Um pad left zerado. Ou seja, nunca esse código aqui vai ser 100% quando você colocar na página. Tem que ir ajustando de acordo com que a página está configurada. Lembra quando eu falei que esse plano de fundo aqui
Esse plano de fundo aqui é interessante que ele seja numa cor padrão, numa cor chapada, por quê? Porque vai ajudar o código aqui. Tá vendo só? Vou fazer o seguinte, já que esse elemento aí tá com a cor tá um pouquinho diferente, eu tava pensando em colocar um border um raio na borda para não ter problema. Se a pessoa perceber aqui que tem um quadradinho, ficar meio que oculto. Mas eu vou deixar assim mesmo. É dessa forma. 8. Aqui tá ok. Essa parte de baixo tá ok. Agora lembrando que essa parte aqui de cima, eu vou ajustar ainda isso aqui. Lembrando que essa parte aqui de cima a gente percebe, ó, que está bem diferente, né? Então eu vou vir aqui. Não estou conseguindo clicar porque eu coloquei um código para ficar impossível de clicar, né? Que é o Pointer Events None, com uma propriedade CSS. Vou ver aqui qual o tamanho de texto que eu estou usando. Ó, tamanho 20. Beleza. Eu vou vir aqui lá nas configurações agora de classe para bloquear as mini thumbs. 20. Eita, por isso está pequenininho. Ó. Aumentei. Tá vendo só? Esse tamanho aqui já tá legal. Assim, já cobre certinho, não tem problema com relação a invadir o texto de cima. E agora, opa, então esse aqui, como eu falei agora há pouco, eu vou lá na seção do mobile e eu preciso deixar essa cor. E essa cor já vai ficar mais fácil pro celular. Muita gente assiste pelo celular, então, né? Nesse caso aqui, como já tem uma cor específica, é interessante que eu pegue logo a cor que está nesse plano de fundo aqui, ó. Esse aqui. Vai ser, que isso eu coloquei até no código. Vou pegar essa cor aqui, ó. Lá para a seção. Isso aí, essa caixinha, ela vai ficar... Tá verde porque eu tinha usado no outro blog que a temática do verde era o ideal. Ó, vai ficar essa cor aí. Ficou ruim, hein? Eu acho que para o mobile, como está aqui especificado, ó, eu vou deixar de fato o background com esse. Já deixei até aqui, ó, a opção do mobile para poder fazer os ajustes. Mas aqui na versão desktop, vou pegar essa cor aqui, ó, porque vai ficar melhor. Vendo só? E para não ficar essa borda reta, essa borda que a gente chama de quina viva, né? Eu vou deixar arredondado de acordo com a temática do restante da página, né? Vou colocar aqui o código border radius e vou colocar uns 5 pixels. Viu que deu uma arredondada aqui nessa bordinha? Pronto, eu acho que tá ok. Beleza. Só tenho que confirmar depois na versão mobile o tamanho que fica aqui para deixar tudo certinho. O que é que vai acontecer? Só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Eu vou vir aqui no início do código e vou colocar um barra asterisco. Esse barra asterisco, o que acontece? Tudo, não, na verdade, funcionou porque eu precisaria colocar aqui. Vou colocar um barra asterisco. Tudo que tiver abaixo do barra asterisco, ele vai bloquear o código até o asterisco barra. Como aqui tem um asterisco barra, por isso que apareceu. Por isso que meio que quebrou a sequência do bloqueio do código, né? Mas eu coloquei isso aqui só para vocês verem o seguinte, ó. Tá vendo que por baixo está tudo disponível? Depois que for liberando a aula 2, 3 e 4, o que é que vai acontecer? Vai sumir vai sumir isso aqui e vai aparecer o disponível. Por isso que o disponível a gente tem que deixar por padrão ali. Beleza? Então, voltei. E aqui também vamos configurar essa cor, né? Essa cor dessa faixazinha que está pulsando aqui. Eu deixei pulsando bem para chamar a atenção que a aula vai ser liberada depois. Então vou vir aqui no código, deixa eu ver aqui, aula seguinte, cronograma de aula,
aula atual. No da aula atual, eu vou buscar aqui o background e vou... Outra coisa, dei um Ctrl C numa cor que estava específica ali, depois dei um Ctrl C em uma outra coisa, um Ctrl C em uma outra coisa, pensei, qual era o Ctrl C mesmo? Eu acho que era o terceiro, digamos. Você vai pressionar aqui, se você usa o Windows, tecla do Windows V, e vai aparecer a lista aí dos Ctrl C que você acabou dando, né? Coloca esse aqui, ó, tá vendo? Já mudou aqui. Até vou usar outro, vou usar um pouquinho mais claro, para chamar mais atenção. Esse aqui, mais ou menos. Vamos ver aqui se é melhor. Tá melhor, eu acho. Então, isso aí tá melhor. Beleza, vai ficar esse aqui pulsando e a pessoa vai ver que a aula vai ser liberada depois, porque vai tentar clicar, não vai. Tranquilo. Aí o contador tá aqui também, tudo ok. Aqui também. E vamos conferir o código lá. Não, vamos ver as versões de celular, né? Não sei se nesse aqui eu coloquei a opção. Vamos bloquear aqui de novo a Minithumb, porque eu quero conferir se eu quero deixar a opção do imagem normal. E no hover, eu quero deixar o hover. Na verdade, eu queria saber se o hover eu tinha deixado o efeito pulsar. Isso. Beleza. E já que a gente está aqui, né, no hover, o que é que eu vou fazer? Vou inserir o link das aulas em cada uma das... Aqui, ó. Clicar, inserir esse link. Aqui eu vou inserir o link também. Então, mas vai ficar clicável? Não vai, porque está com aquele código do Pointer Events e None. Por isso que a pessoa não vai conseguir clicar. Aqui, por enquanto, eu vou deixar a aula 4. Mas depois o cliente vai me passar a cópia da página de vendas. E quando eu fizer a página de vendas, aí vai ficar aqui, de fato, o link da página de vendas. Por exemplo, para não gerar um redirect para uma página que não existe, né? Que essa página não vai existir. Se aula 04 vai ser um redirect que eu vou criar para a página de vendas. Não vai existir uma aula 04. Então, por isso que eu deixar aqui só por enquanto. Aqui, ó, eu vou vir na opção da imagem, no hover. Vou deixar isso aqui também, ó, para fazer esse efeito do que eu gosto. Aqui, beleza, e aqui também. Vai dar, não precisar nem clicar no hover, é só aquela opção mesmo. Pronto, aqui foi tudo ok. Esse aqui. Aqui sumiu porque ainda vou configurar os horários e data. Sim, aqui também, né? Cada uma dessa aqui vai ficar aula. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. O vídeo pode estar ficando longo aí, deixa eu ver aqui, 1 hora e pouco, mas é porque eu estou fazendo passo a passo que eu faço aqui geralmente. Mas configurou uma vez, já era, fica tranquilo. É porque eu também estou narrando aqui, indo mais passo a passo, né? Mas é bem tranquilo. Quer saber de uma coisa? Eu vou deixar uma quina arredondada também aqui nessa borda do, mesmo que seja só para ficar invisível esse fundo branco. Mas se alguém perceber, vai perceber pelo menos que está estilizado ali, né? Um plano de fundo arredondado. Border radius. Lá em cima eu coloquei 5, vou colocar 5 também. Aqui nas aulas, cronograma de aula, background, border, radius, border, radius, 5 pixels, 5 vírgula.
Não dá para perceber, mas não é para perceber. É somente para eu saber que aí pelo menos tá estilizado a borda. Vamos ver as versões. Aqui tá ok. E já quebrou, mas esse tamanho. Eu geralmente confiro isso aqui. Ó. 1366, que é o tamanho padrão. Ou 1140. Que é o mínimo aqui que a gente trabalha nessa para desktop, né? Aqui nessa versão tá ok também. Acho que o padding aqui tá ocupando. Deixa eu ver se eu coloquei um padding muito alto. Padding top. Ok. Isso aqui é a versão do tablet. Você está percebendo aqui que ele está meio que comendo, né, o texto de cima. O que é que eu vou fazer? Só na versão do tablet. E outra coisa, aqui no Shift V você pode copiar também alguns Ctrl V, Ctrl C, né, alguns textos pré-definidos que você gosta sempre de dar um Ctrl V. Então o que é que eu fiz? Eu copiei, né? Eu fixei alguns e alguns deles foram esses aqui, ó. Que é o Media Query pro Elementor, né? O código CSS, de acordo com os tamanhos aqui, ó. Apenas tablet, apenas desktop, laptop, apenas tablet e apenas mobile. Então vou usar só no Media Query aqui do apenas tablet essa informação aqui do padding, na verdade eu vou dar uma margem. Todo o restante eu posso apagar. Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, eu vou ver se tem a opção de top que ficou, ou margem top. Deixa eu ver se tem padding top. Não, é margem. Vou deixar aqui o margem. Opa, margem top. Deixa eu dar um primeiro 10 pixels. Margem top não tem. Então é top só. Opa, pois. Ah, tá. Entendi. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para dar um afastamento aqui dessa. Position. Bottom. Ah, beleza. Eu acho que vai ser esse bottom aqui. Menos. Ah, isso. Deixar esse 8. Esse é só o bottom. No bottom. Ele com essa certinha aqui. Vou deixar um menos 20. Deixa eu ver se já livrou todo mundo. Menos 15. Beleza, livrou todo mundo. E o padding do topo aqui, que eu estou vendo que não está interessante. O padding bottom. Eu vou jogar aqui também. Padding bottom. Deixar 0. Top, aliás. Padding top. Não era nem para ficar aqui. Deixar como 0 só para ver se baixa. Baixa não. Fazer o seguinte, deixar esse aí. Acho que já era suficiente ali. Só o margem menos 15. Beleza. E é mais fácil eu vir aqui, ó. Só para afastar, para esse não invadir a seção de baixo. Eu vir aqui na margem, dar um ruim.
Melhor ele mesmo no código. Deixa eu ver aqui se vai atrapalhar. Bom, acho que não vai atrapalhar não. E outra coisa, acho que eu vou mudar também a cor. Na versão mobile dá pra gente usar, explorar melhor esse fundo branco aqui. E deixar certinho. Background. Poderia ser background color. Ó. Aí sim pareceu transparente. Ficou perfeito. Aqui tá ok. Beleza. Eu acho que eu consigo subir mais. 12. Ele tá comendo aqui em cima. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a fonte também. Talvez se eu diminuir a fonte aqui para 24, de 26 para 24, ela reduz e fica legal. Beleza. 24. É que eu vou deixar um menos 10 para ver. Não, menos 12 mesmo, porque tá pegando a parte do número de cima. E pronto. E ficou ok. Tá aí, tudo certinho. Aqui ok também. Aqui tudo ok. E versão mobile. Ó, aqui tá bem escuro. Mas na versão mobile eu vou deixar a cor certinha. É isso. Opa. Esse aqui. Vamos lá. Aqui é o Minithumb. Apenas o mobile ficou essa. Não, apenas o mobile foi essa aqui. Ó, aí ficou certinho, tá vendo? Mas parece que tá pegando. Vou aumentar um pouquinho a fonte. 14. E o bom aqui do código, e você consegue colocar a numeração mais quebrada. 14.2, 14.5, 14.6, tá 15. Ó, aí já tá comendo a parte de cima. Então eu vou deixar o bottom menos 4. 3. E eu vou dar um 16. Eu acho que ficou melhor. Só que um menos 4 aqui eu acho o suficiente. Beleza. Aqui tudo ok aqui também. Pronto, aqui no celular a gente vai precisar mudar como é que ficou o código. Lá nas aulas, né, de baixo. E aqui, ó, é, essa versão aqui, apenas mobile. E bora ver como é que. Eu vou copiar exatamente o que está aqui, porque as coisas que mudam, acho que geralmente vai ser só isso mesmo. Volta, né? Parte de cima. Vamos ver aqui na versão mobile qual o tamanho de texto eu deixei. Tamanho 22. No final, tamanho 24 e 22. Certo. Menos 10, menos 5 pixels. Ué, tô entendendo que esse copiar, copiar. Certo. Aqui no background tem outra cor. Vou pegar essa cor. Já tá o FB na verdade. Tá correto. Pronto. Texto a gente vai mudar para esse tamanho. Se é a mesma cor do tablet na hierarquia, não precisa. Preciso colocar também.
Sei que não precisamos. Vamos lá. Menos 10. Menos 5, aliás. Menos 2. 0. 5. 5 cobriu. 10. 12. Por que eu estou mexendo isso? Porque eu quero deixar mais bem encaixado aqui. Achando que o 22 não tá legal. Vou deixar um 24. Se eu deixei o 24, eu preciso agora diminuir um pouquinho, né? Baixar um pouquinho para não pegar na parte de cima. Geralmente vai pegar aqui, ó. Vai pegar os textos que tem a perninha passando, né? Tá vendo só aqui? A perninha pega mesmo lá. 10, 8. Tava pegando. Perninha do P. Perfeito aqui também no celular. Interessante, ó, no celular a gente conferir algumas medidas aqui. 390. Aqui ele deu uma comida. Fechar no 6. 375. 412. 414. Pessoal, essa medida que eu estou usando aqui no celular para a gente conferir se está tudo ok, eu pego desse site aqui, ó. Resoluções de tela mais usadas no mundo, que são esses aqui, ó. Mobile, tá vendo só? 300, as principais. Você vê aqui o percentual. Principais: 360, 390, 414, 412, 393, 393, 360. Então é interessante que você analise todas essas aqui, né? Quais são as que eu analiso? 360, 390, 414 e 412. Né? Aqui tem o 393, mas fica meio que irrelevante porque você já está testando e outra que eu testo também é o 375. Então é bom sempre conferir. Só um instante, pessoal, e já vem de novo. Para estar tudo bem ali. Minha esposa já está dormindo, a bebê também. Então bora. Pronto, é por isso que eu sempre analiso essas medidas. Vai ficar tudo ok. Aqui tudo ok. Aqui tudo ok. Aqui tudo ok também. Eu acho que até eu configurei no Media Query aqui para ficar tudo com esse tamanho, beleza. Com essa cor de fundo. Então isso melhora também, facilita para a gente ajustar no código. Pronto, aqui ó, na parte do código já está tudo ok, o código CSS, né, para a gente deixar tudo certinho e tudo mais, para ficar tudo certo. Deixa eu ver aqui, porque se não me engano pronto, esse outro aqui eu tenho que inserir o código da aula. Por isso que é bom a tecla do Windows V. Ó, da aula 02. São os pontos que você tem que colocar de ligação, botões que levam para outras aulas. Então sempre é interessante você deixar tudo certinho para não ter problema. Pronto, tudo feito aqui. Analisando tudo certinho, aqui já foi também. Cada aula dessa leva, deixa eu ver aqui, leva para aula 4, aula 3, aula 2, aula 1. Leva para a mesma aula que está aqui, mas pelo menos para clicar e levar para essa mesma aula. Aqui não está clicando, beleza. Aqui também não está clicando, mas cada um a gente colocou aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4 por enquanto, porque depois eu vou colocar o link da página de vendas que eu devo fazer essa semana. Perfeito. Tudo ok aqui. Tudo ok. Aqui, ó. Eu gosto sempre de deixar também a nomenclatura toda no padrão para deixar tudo certinho aqui. Perfeito. A primeira página está concluída. Eu não está 100% o código ainda, porque eu ainda vou colocar o script, né, do JavaScript para poder esse código funcionar.
mas eu já deixo o código aqui. Vou vir aqui, ó, colocar um widget de HTML aqui no rodapé da página. Deixa eu ver aqui, porque eu não gosto que ele fique aparecendo assim. Deixa eu boto personalizar só para ele ficar pequenininho. Mas isso não influencia em nada, porque ele fica invisível. Agora sim eu vou trazer. Vou para o passo 3, que é inserir o script em um widget de. Em em um widget. Só eu tô olhando mesmo o celular aqui, porque já tá tarde aqui. E minha esposa precisar de qualquer coisa, eu tenho que correr lá para ajudar. Ela tá no quarto com a bebê. Nosso bebê tem 8 meses. Aqui, ó, inserir script em um widget HTML no rodapé da página. O script 1, ele vai ocultar a seção de cronômetro de acordo com... Olha só que interessante. Esse script aqui é para a próxima aula, ou seja, ele está datado de acordo com a aula 2, porque essa aqui é a aula 1. Chegada a aula 2, quando você vai conferir, o script esse cronômetro está rodando de acordo com a aula 3 e assim sucessivamente. Então, qual é a ideia? Aula 1 está liberada, a contagem regressiva não precisa mais ser usada, não é nem interessante ficar zerada aqui, porque é esquisito. Então, oculta essa seção de contagem regressiva. Uma outra estratégia, por isso que isso aqui é um container separado. Então, mas não daria para colocar todos dentro desse aqui? Daria sim, mas eu deixei separado porque se ele ficar oculto, não atrapalha em nada o layout da página. Por isso que eu deixei ele como um widget, como um container separado, só com essa informação aqui e com a mesma cor, tá vendo? Ó? Com a mesma transição de cor aqui. Então, sempre pensa, eu penso sempre o blog de lançamento dessa forma estratégica no layout para poder deixar ele sempre configurado com código, né? Porque isso vai facilitar muito. A pessoa você ficar a aula vai ser liberada, você vai lá e libera, aí se você esquece, a pessoa reclama com você, né, o cliente, então com o script fica muito mais fácil. Então, esse primeiro código aqui ó, é para ocultar a seção de cronômetro, burro, cronômetro, e o script 2 é para liberar as aulas nas mini-thumbs, seção de cronograma e seta de aula seguinte, né? Seta de aula seguinte, seta de aula anterior, se tiver aula anterior. Nesse caso da 1 não vai ter. Então vou copiar aqui, copiar do primeiro até o último. Eu posso colocar todos num só, não tem problema nenhum não. Eu acho que teve uma vez que eu coloquei separado. Coloquei um código, depois coloquei outro, mas dá para colocar tudo num só. Tá? Será que dá? Mas deixa eu conferir se eu coloquei assim mesmo. Foi no Digabi. Se no Digabi eu coloquei tudo junto, se colocar tudo junto não tem necessidade de usar dois códigos. Isso aqui está rodando agora. Isso aqui é um que eu coloquei o código. Na verdade, isso aqui não vai dar nem, não vai nem ser um parâmetro de comparação, porque nele eu não. E aqui. Isso. Aqui eu coloquei dois. Ah, beleza. Um foi para proteger esse código, né? De alguma forma, e o outro foi o código maior. Beleza, é isso mesmo. Então eu posso usar só um widget apenas. Aqui vou colocar. Não precisa nada não, porque vai ter um só. Se tivesse mais de um, eu renomearia aqui o widget aqui no navegador. Pronto. Copiei aqui. Você vê que as cores voltaram. E meio que ele entendeu uma data específica e ajustou. Mas agora eu vou configurar as datas de acordo com que o cliente me passou aqui.
Amanhã, às 8 horas da manhã, vai ter a aula. Que mês é esse, Jesus? Abril. Eu não entendo inglês, mas eu sei que abril é abril. April, né? Quem fala inglês, vamos conferir, né? Porque eu tô escrevendo besteira aqui. Translate. Porque eu preciso aprender inglês. Pegar cliente de fora, olha só que maravilha. Ganhar em dólar. Abril. 10 de abril. Opa, vamos ver aqui o que é que cada código está informando, né? Eu estou mudando a data do primeiro que eu vejo, não sei nem se é isso. Então, ó, defina data e hora específica para... Tá vendo só? Vamos sempre ler o que a gente está escrevendo aqui, né? Ocultar, ocultar cronômetro, né? Ele já puxou aqui do ID do cronômetro, né? Por isso é que aquele sumiu do nada aí. Mas ele vai ser oculto cronômetro. Lembra lá, esse cronômetro ele vai zero, ele está de acordo com a aula 2. A aula 2 ela vai sair, né, vai ser liberada, aula 2, dia 12 do 4, às 8 horas da manhã. Certo. Então esse cronômetro aí, ele vai ser ativado no dia 12 às 8 horas da manhã. Vou dar uma atualizada. Resolvemos o script. Do cronômetro para a aula 12. Então, tanto eu salvei aqui, né? Não mudou nada, não retornou o cronômetro, mas se eu dar atualizar na página aqui, sem ser eu atualizar embaixo, um F5 na página, depois que eu salvo, né? Aí ele volta, ó, porque ele conferiu lá o código e viu que não está na data específica. Beleza, hoje é dia 10. Hoje é dia 9. Tenho que terminar logo isso aqui para mandar para o cliente para dizer que tá tudo ok. Mini thumbs agora e tudo mais. Pronto. Agora vem a configuração de acordo com as mini thumbs. A mini thumb da aula. Eu vou puxar aqui só para a gente conseguir ver tudo. Tá? Aqui é para mini thumbs, aula da página atual e setas de aula seguinte e aula anterior. Ok. Vamos lá. A aula 1 ela vai ser liberada quando? Abril. Dia 10 de abril, às 8 horas da manhã. A mini thumb da aula 1. Eu vou até copiar tudo isso. Copiar. E vou trazer para cá. Mini thumb da aula 2. Dia 12. Mini thumb da aula 3. Dia 14. Mini thumb da aula 4. Dia 16. Aqui, ó, tá tudo comentado para você seguir certinho aí. Eu estou dizendo seguir como se eu fosse liberar, mas eu nem sei se eu vou liberar, mas se eu liberar e você já está assistindo a aula aí. Liberar vídeo da aula atual. Quando? Amanhã, papai. Abril 10, às 8 da manhã. Seta da aula anterior. Aqui não vai existir. Nessa aqui não vai existir. Então o que é que eu vou fazer? Vou apagar essa linha de código, mas ela precisa... Eu vou deixar aqui porque eu vou apagar no próximo. Porque eu preciso dessa sequência aqui, ó, certinha, né? Aí no próximo eu deixo correto. E aqui a setinha da aula seguinte, ela vai aparecer quando aqui para mim? Quando a aula seguinte, que é do dia 12, já tiver sido liberada. Foi liberada a aula lá no dia 12, aqui para mim vai aparecer essa setinha do próxima aula. Opa! Lembrando que a aula 4, ela vai ser às 9 horas da noite. Porque o cliente me passou o horário aqui, ó. Vendo só dia 16. Dia 16, isso. Ok, tudo certo. Aqui também está
a sequência das aulas, beleza. Aqui também. Agora, ó, vamos ajustar uma outra coisa. Thumb da sessão do cronograma de aulas. Aqui é mais simples. É só repetir a mesma informação que ele colocou. Esse aqui é do dia 10. Atual, sabe? Esse aqui do dia 12. Esse aqui é do dia 14. Esse aqui é do dia 16 às 21 horas. Perfeito, o código já está todo ajustado, a gente só precisa agora duplicar a página, colocar a correta lá e fazendo aqueles ajustes que eu vou mostrar a você agora. Aqui eu vou atualizar, lembrando que quando eu duplicar para fazer as alterações da aula 2, eu venho aqui e vou excluir o aula anterior, porque como é aula 1, não tem aula anterior. Beleza? Então, tá vendo? Tá tudo bloqueado, amanhã no horário exato, vai ficar tudo certinho. Aqui já estão os botões tudo certinho, o cronômetro contando aí de acordo com a data específica. Aqui também, ó. Esse aqui era para esse negócio ficar bloqueado. Isso, exatamente. Vamos fazer o seguinte. Foi uma coisa que eu fiz no outro. É... Perfeito. Lembrei o que é que eu tinha feito. Eu fiz o seguinte, eu vim aqui ó, no topo, lá na Minithumb ou no BG de topo. É melhor na Minithumb porque é o primeiro elemento da página. Vai no primeiro elemento da página, coloca no ID CSS topo, certo? Correto. Vem aqui, no link de cada aula, coloca um hashtag topo. Por quê? Porque eu não quero ter a preocupação de vir aqui no dia específico, inserir o código ou criar um novo código somente para fazer isso aqui. Então, é melhor para cada aula dessa aqui, se a pessoa clicar nessa thumbzinha, então não é legal clicar na thumb para aula, já tem essa mesma função aqui em cima. Então, o que é que eu prefiro? Que a pessoa venha aqui, estou na página, né? Vem aqui embaixo. Ah, então se eu clicar, volta para o topo e clica de acordo com a mini thumb lá que está em cima. Volta para o topo. Eu prefiro dessa forma. Eu fiz dessa forma no outro lançamento, também deu bom, ficou tranquilo, ficou certinho. E show de bola. Então beleza, bora lá. Aqui tudo certo já, ó. Liberar tal data, liberar tal data. Quando liberar vai aparecer aqui. E vou mostrar o... Ó, aqui já está tudo certinho. Indo para o grupo do WhatsApp. Tá indo para o grupo? Gente. Ah, porque o cliente me passou o código, mas eu acho que ele ainda não criou. É, DevZap, tá tudo ok aqui, mas eu acho que ele tá liberado para acontecer amanhã. Eu vou fazer o seguinte, como esse cliente ele estava mais preocupado e pediu até para eu avisar assim que já fosse possível fazer ajuste, eu vou mudar a cor. Não, isso aqui é um branco mesmo. Eu vou mudar a cor. É, quando a aula estiver disponível. Não tá indo aqui. Vou fazer o seguinte. Tá? Vou dar uma travada de novo aqui no código só para eu poder fazer esse ajuste. Segue asterisco. Beleza. Isso eu vou fazer aqui na primeira, né? E eu vou fazer isso separadamente em cada uma das aulas. Aqui
na cor. Eu quero mudar essa cor aqui. Esse rosa, não. Cria uma cor de destaque aqui nessa. Vou deixar ele no negrito. Não fica legal. Não ficou legal, não inventa moda. Era bom ter uma cor de destaque para a aula que estivesse acontecendo. Aqui eu vou colocar uma cor de destaque. Na aula que estiver acontecendo, ele vai ficar negrito. Beleza. Como você vai ficar de acordo com cada uma, não tem problema não. Assistindo. A aula que está assistindo eu vou deixar o negrito. Vou só ver se esse por ter deixado negrito influenciou em alguma quebra assistindo. Perfeito. É isso, já criou uma hierarquia ali visual, né? Tá ótimo. Vamos voltar lá para configurar o código. Ah, eu quase esqueço. Eu nem alterei as datas aqui. Dia 10 do 4. Dia 12 do 4. Dia 14 do 4. Dia 16 do 4. Ver se está tudo ok. 10, 12, 14 e 16. Tudo ok também. 10, 12, 14, 16. Tudo ok também. Isso aqui foram duas por quê? Esse aqui é classe para bloquear mini thumbs. Certo. Datas foram só aqui. Aqui, né? Seção de cronograma. Para ser só aqui. E mini thumbs. Beleza. Perfeito. Tá tudo certo. Aparece dessa forma porque às vezes quando a gente ajusta o código ele dá um bugzinho. Então se eu der um atualizar, um F5 na página, aí fica tudo normal. É vídeo longo, papai. 1h30. Vocês podem assistir 2x aí, né? Bela hora, né? Depois de 1h30 o cara avisa para assistir em 2x. Pronto. Tudo certo. Agora sim, bora duplicar a página e era interessante não conseguir passar o botão de hover aqui, né? Para não sei. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar assim mesmo. Vou fechar aqui. A aula 1 já está ok, já está definida, está funcionando. Vou avisar que é o cliente. Aqui, ó, vou só clicar no Rap Clone. Esse Rap Clone é por causa do Rap Addons. É uma função que ele tem de duplicar. Vou aqui no editar.
colocar uma aula 2. E aqui eu vou colocar, ó, aula passo 02. Aqui, se eu quiser já deixar ele publicado, vou deixar sem problema nenhum. Aqui já vou retirar até o EDT, porque lembrando, tá com aquele código lá no vídeo, a pessoa não tem como assistir. Ok. Eu acho até que eu vou colocar vou colocar. Faz o seguinte. Bloquear. Bloquear clique. Bloquear página. Código que disponibilizou aí pra gente. Para que isso aqui? Isso aqui entendo um pouco mais de. Isso aqui entendo um pouco mais aí de informática, né? De internet. Não tá afim de esperar os outros dias ou de liberar, vai lá e libera logo. Então, melhor deixar bloqueado. Aqui, ok. Pronto. Aqui tá tudo certo. Aula 2, certo também. Vamos fazer as edições da aula 2. Deixa eu só liberar. Ver aqui se eu, na aula 1 tá tudo ok para o cliente testar. Dia 10 do 4, 2 do 4, 14 do 4, 16 do 4. Algumas horas, tudo certo. E dia 10, 12, 14, 16. Todas do topo. Aqui tá indo pro Google. Vou ver com o cliente que é que tá indo pro Google. Pronto, essa primeira página aqui já foi. Fechar. E a 2. É. Colar aqui o outro código para ele também travar. Lembrando aqui que a gente vai fazer aqueles ajustes que eu mencionei. Né? Que é o que? Fazer assim. Aqui aula 1. No assistindo vai ficar ó, disponível. E lembrando, vamos retirar o negrito do texto. Às vezes pode ser muita coisa para lembrar, mas vamos ter isso em mente. Assistindo. E com o tempo a gente vai pegando, né, o jeito. E aqui vai ficar negrito. Essa aqui foi a alteração que a gente resolveu fazer. Aqui sim é que vai aparecer a aula anterior e a aula seguinte. Só que na próxima aula aqui não vai ser aula 2, vai ser aula 3. E nesse outro aqui é que vai aparecer aula 1. Nesse aula 1, eu vou no responsivo aqui, ó, eu vou deixar ele aparecendo em tudo, mas ele vai ficar definido para ele liberar somente quando a aula 1 tiver, tiver sido tiver ido ao ar, né? Aí aqui a gente tem que configurar também os ajustes de aula 2. Eu vou vir aqui na thumb do vídeo e buscar. Não sei se eu já subi logo do lançamento. Tá, já subi o caminho. O caminho
Vou pegar o texto aqui. Captura. Texto aqui que fica na aula 2. Para mim. Também coloquei esse código aqui para personalizar o plano de fundo da seleção. Esse texto aí. Aqui tudo ok. Aqui já ajustei em cima. Esse contador agora, ele vai ficar de acordo com a aula 3, porque é da aula seguinte. Então no dia 12, que a gente está agora, no dia 14, às 8 horas AMPM, às 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, é que vai liberar a outra aula. Lembrando que esse aqui, ó, o assistindo, vai ficar disponível. E o 2 é que vai ficar assistindo e vai ficar negrito. Feito. Pronto. Pegou o jeito aqui, ó, fez as configurações todas do jeito como eu mostrei aí. É só fazer esse já duplicar e ajustar. A gente já foi na 2 aqui. A 3 é exatamente a mesma coisa. E vão ser só 1, 2 e 3, porque a 4 é a página de vendas. Vou fechar. Aqui tudo certo, tudo certo. O cliente vai me passar o link depois da aula, eu insiro. E uma outra coisa é que no blog da aula 1 tem um ajuste que eu preciso fazer, que é o justamente... Pronto, é aqueles ajustes agora do código da aula, do código aqui da aula 1. Que é o que? Sim, a gente precisa ajustar também os códigos tudo certinho. Vou aumentar isso aqui, ó. A aula anterior não existe na aula 1, então vamos apagar. Aqui, ó, no target date 6. Porque aula seguinte, deu 6. Aula seguinte, aula seguinte. E aqui me parece que está com o horário errado. É amanhã, opa, dia 12. Às 8. Sim, a aula anterior já não precisa aparecer mais. E a aula seguinte é que vai aparecer. Responsivo. Aula anterior. Aí. Fica só o próxima aula, que é a aula seguinte. Todo o restante tá ok. E aqui já tá o negrito lá no texto. Feito. Ajusta tudo certinho no primeiro, que o restante é muito mais simples. Agora vamos lá no blog da aula 2. Eu tinha ajustado tudo, só ficou faltando configurar o código, né? O JavaScript lá para as datas de acordo com cada coisa. Então bora lá ver como é que funciona aqui. Lembrando, cronograma, né? O que a gente vai saber do cronograma aqui? Quando que esse cronograma aqui, essa seção de cronograma, que é essa aqui, ó. Quando essa seção de cronograma, esse container que está com a descrição de cronograma, quando é que ela vai ficar oculta? Quando, como ela está dizendo aqui, próxima aula. Quando a próxima aula, depois dessa, que vai ser, que a gente está na 2, aula 2. Quando a aula 3 tiver sido liberada. Então, no dia 14, às 8 horas da manhã, essa sessão de cronograma da aula 2, quando a aula 3 for liberada, o cronograma da aula 2 vai ser oculto. Certo? Então, as minithumb lá seguem o mesmo padrão. A minithumb da aula 1, aula 2, aula 3. Agora, o que a gente vai mudar
liberar a aula atual. Aí aqui a gente vai mudar isso. A aula 2, né? O dia 12 é que vai ser liberada, certo? E agora, ó, a setinha da aula anterior, ele vai ser liberado no dia 10, às 8 horas da manhã. A aula anterior, esse botão aqui já vai ficar liberado. A aula anterior. E a aula seguinte, que é do dia 14, vai ser liberada só dia 14. Então, vídeo atual, dia 12. Aula anterior, dia 10. Aula seguinte, dia 14. Tudo certo. Aqui tudo certo também. Só precisa se atentar sempre nessa parte aqui, ó. É o que vai precisar ser ajustado. Aula seguinte. Tudo ok. O aula 2 está aí. Às vezes a pessoa pensa, mas tá aparecendo aí. É porque é assim mesmo. Ele fica dando esses bugs aí. Certo. Ok. Ok. Ok, ratinho. Agora aqui eu vou duplicar o último. É aula 3. Aula 3. E aqui vai ficar a descrição de aula 03. Já deixo ele publicado. Sem problema. E vou fazer a edição correta. E pronto, você viu que demorou um pouco, né? Porque eu fui explicando passo a passo e tudo mais, ó, 1h50. Mas, ó, ajustou isso aqui, fica muito simples trabalhar com um blog de lançamento. Vamos lá na thumb, ou nas mini thumbs. O que vai ser assistindo vai ficar disponível, porque a gente está na 3 dessa vez, disponível. E a 3, que é essa aqui, vai ficar como assistindo. E o texto vai ficar negrito. Se o texto vai ficar negrito, o outro da aula 2 volta para o regular. 700 e volta para 400. Ok. Aqui o vídeo, como o vídeo não está clicável, eu vou ajustar. Da aula 3. Eu fechei aqui a página, nem me toquei que era para deixar aberto, porque eu estou pegando o texto das aulas. Aula 3, que é o mapa. Eu acho que é isso, o mapa. O mapa. E aqui no vídeo eu vou vir aqui na sobreposição de imagem, colocar aula 3. Certo. E aqui a gente está na aula 3. A aula seguinte vai ser liberada dia 16 às 21. Mesmo que essa aula não seja liberada, não seja uma aula mesmo, como a gente está vendo aqui, como as outras, vai ser a página de vendas, mas a gente deixa aqui que é para poder ficar tudo no padrão, né? Essa aula 2, o texto não vai ficar negrito, também não será assistindo, vai ser disponível. O mapa vai ficar como assistindo, vai ficar, ó, 700. Ajustado tudo isso, agora a gente vem aqui para código. Lembrando que a gente está na aula 3. O cronômetro vai sumir na aula, ou no dia 16, às 21 horas. Ele vai sumir. A Minithumb da aula 1, ok. Minithumb da aula 2, ok. Minithumb da aula 3 e 4, tudo ok. Liberar a aula dessa página atual. Quando? A gente está na aula 3, dia 14.
De que horas? 8 horas da manhã. Liberar a setinha da aula anterior. Quando? Dia 12. Liberar a setinha da aula seguinte. Quando? Dia 16, às 21 horas. Aqui tudo ok. Aqui tudo ok também. Pronto. Tudo certo. Atualizar. E perfeito. O seguinte, tal. E também. E pronto. A página está praticamente pronta. Fizemos as três aí, ó, que não clica. Também não. Tudo certinho. Aqui, ó. Leva tudo lá para cima. Não quero perder tempo levando cada um para uma aula diferente, que eu tinha que fazer um outro código aqui. Dá para fazer também, mas nesse exato momento eu não queria fazer isso. Aqui, ó, aula seguinte. E tudo bloqueado. Apesar de ficar tudo aberto aí, tá tudo bloqueado. Olha só. Legal, né? E agora, eu pretendia fazer no final desse vídeo, que é só a gente colocar algumas datas aqui para a gente testar. 23h54, não vai ficar tarde demais. Mas bora ver, né? 23h54. Então vou botar 23 e hoje é 9 de abril. 23 e 57. Daqui a uns 3 minutos. Eu estou configurando tudo para daqui a 2 minutos acontecer, né? A primeira aula eu vou colocar aqui para... Todas vão aparecer na mesma data. Ó, vou colocar como se já fosse aparecer. Dia 9. Como se já tivesse aparecido hoje de manhã. Dia 9. Dia 9. Aula atual. Dia 9 também. Setinha. Dia 9. E também dia 9. Tudo dia 9, que é para poder a gente analisar, né, como é que funciona o... Não era para ser dia 9, né? 23h57. Vou botar 23h59. O 57 já vai dar. 59, né? 23h59. Eu devia ter copiado esse código, que eu, feito besta, eu vou ficar aqui ajustando essas coisas só para mostrar a vocês aqui. 3,59. E as thumbs lá embaixo. Bicho, que arrependimento. Eu tô mudando essas coisas aqui. Nove. 9. 9. 9. Então, atualizar. Pronto. Agora a gente vai analisar aqui como é que está o funcionamento do código. Tá? Ó, todos não... Nenhum clica, aqui é normal, porque é para levar para o grupo mesmo. Tô na aula 3, viu? Aula 3 aqui. Aqui, ó. Todos levam para cima, mas ó, aparecem por padrão preto e branco. Lembra bem aqui também, ó. Todos aparecem aí
preto e branco e a data que vai ser liberada essa aula. A gente programou para daqui a 2 minutos, daqui a 1 minuto, ficar tudo configurado para ficar liberado, para isso aqui sumir também, como se a aula seguinte já tivesse ok. Então, faltando alguns segundos aí para a gente fazer o teste. Quando der o horário aqui. 23h58. Às 23h59 vai ficar tudo liberado. Libera aqui a aula atual. Vai ficar como assistindo, textinho negrito, bem diferente. Aqui, ó, não está clicando na aula. Aqui também nenhum. Aqui, ó, levando tudo para cima. Quando eu clico no botão direito, não dá para na opção de ver inspecionado, ver nada. Então tá tudo aqui, ó, 23h59. Vou dar um F5 na página. Pronto. Disponível, disponível, levando para cada aula, disponível, assistindo. Essa aqui já está disponível também. Aparece tudo aqui. Viu que estava preto e branco, já está aparecendo colorido. Aula anterior, aula seguinte. Ó, quando aproximar aqui no canto, no cantinho, ó, no cantinho vai aparecer, ó, aula 1, aula 2, aula 1, a gente está na 3. Então eu tenho que ajustar isso aqui da aula 1 para aula 2. A aula antes da aula 3, aula 2. E a aula seguinte vai ser aula 4. Vou ajustar aqui, ó, o vídeo também da aula já está ok para dar o play. Aqui está tudo colorido. Aqui está assistindo ou disponível lá, tá vendo? Ó? É bom essa parte de ir conferindo como tá. Aqui tem que ficar no, não ficar negrito, ficar no regular. Ou assistindo aqui para ficar em destaque. E beleza. Testado a nossa página, testado o código, tudo rodando perfeitamente. A aula seguinte aqui é da aula 2. O próximo é da aula 4. Ou o código da aula mesmo quando for liberado. O disponível aqui não é para ficar negrito. Então vou deixar, ó, regular. E aqui, como a gente está na aula 3, a gente vai configurar tudo de novo. Aula 3. Aula 4 é no dia 16. Aula 4 é dia 16, às 21 horas. A mini thumb da aula 1. Mini thumb da aula 1 vai acontecer no dia 10, que é amanhã, às 8 horas da manhã, às 8. Esses horários aqui, eles se repetem aqui, 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 aula 3 e a aula 4 se repete às 8 horas e 21. Mas vou replicar aqui também. Vinte e um, 16, 10, 12, 14. Aqui 10, 12, 14, 16. Aula atual de 14. Porque é a aula atual da 3. Aula anterior 12 e aula seguinte 16. Pronto. Prontinho, prontinho. E 16. Pronto, tudo ok.
Aula 3 pode fechar. E pode fechar também. Eu vou só conferir lá a aula 2 porque o textinho lá da thumb da sessão de cronograma ficou negrito para regular. O primeiro aqui, ó, vamos ver se ele tá negrito. Eu tô na aula 2, negrito. Tô na aula 2. Já tá negrito esse aqui. Negrito. Você tá o quê? Você tá o quê? Regular também, tudo regular. Beleza, tudo certinho aqui, tudo certinho também. Aqui tudo ok, aqui tudo ok. Esse link que o cliente me passou aqui, ele tá levando. Ah, tá ok. Não sei se esse link ele vai ser, ele é liberado somente no horário específico. Ah, rapaz. No finalzinho aqui tem um espaço. Vou conferir agora. Ah, perfeito. Ponto interessante a se observar aqui. Se eu estou na aula, pelo celular tudo bem. Mas se eu estou na aula aqui e quero entrar no grupo, às vezes a pessoa pode estar aqui no início da aula, né? Ah, vou assistir a aula. Ah, tem um grupo para entrar também. Talvez entrar de cara, vou colocar abrir uma nova janela. Porque a pessoa pode abrir, mas tá lá a aula rolando para você voltar para a janela, né? Então é interessante manter essa aula aí aberta. É interessante no lançamento os leads terem um percentual grande de assistir, de acompanhar as aulas, porque são as aulas que fazem vender, né? Assistindo ali o seu conteúdo no CPL que vai aumentar o nível de consciência até enxergar que você é a pessoa que vai levar ela para o próximo nível. Então é interessante que isso aqui abra uma nova janela. Por exemplo aqui, ó. Tá vendo? Opa, não atualizou. Ó, tá vendo? Ó? Ele entra num grupo, mas numa próxima janela. Entra no grupo do Facebook, ó, mas numa próxima janela. Tá vendo só? Isso é interessante a gente analisar. E isso eu fiz no blog da aula 2. Então vou fazer no da aula 1 e vou fazer no da aula 3. Finalmente estou encerrando o vídeo aqui, né? 2 horas, bicho. Caramba, meu irmão. Quem gostou, diz aí. Quem não gostou, diz também. Ah, tá muito longo. Não aprendi nada. Se não aprendeu nada, meu amigo, aí só Jesus. Aproveitar a Páscoa que Jesus ressuscitou. Para ver se te ajuda aí. Só assisti 2 horas de um vídeo de um camarada. Camarada tentando ensinar aqui. Não aprender nada. Só Jesus. Aí foi, né? Vamos lá. Tudo ok aqui. Ctrl Shift R para dar uma atualizar a página, meio que limpando o cache. E para realmente limpar o cache, como padrão de boas práticas, vou limpar o cache aqui no WP Rocket e limpar o cache também aqui no na Cloudflare. Assim, se eu configurei as regras de cache daqui desse cliente. Bem lembrado, não configurei, vou configurar agora. Não sei se ele está ok, tá. Ok. De borda. Isso é uma opção, uma opção do pago.
Regra de cache. Ah não, regra de cache estava tudo ok. É uma opção nova aí, doida. Perfeito, galera. Terminado aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu vou ver uma forma de disponibilizar isso aqui, ou vender ou disponibilizar. Vender código é complicado. Facilmente a galera replica e sai jogando aí à torta e à direita. Então vou ver uma forma aí. Beleza? Grande abraço. E vocês comentem aí embaixo se gostaram desse vídeo. Se não gostaram também. E é isso aí. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.